Queremos saudar aos queridos e amados irmãos na bendita e na gloriosa paz do Senhor e dar as boas-vindas aos senhores ouvintes. No nosso estudo de hoje, nós iremos falar acerca da cerimônia da consagração. Essa consagração se dava no período bíblico, no Antigo Testamento, em relação ao sacerdote, sucessivamente. Temos como texto base o livro de Êxodo, capítulos 29, versículo 1 a 9. Isto é, o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros, sem mácula, e pão ázimos, e bolos ázimos, amassados com azeite, coscorrões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, os trarás no cesto como o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos na porta da congregação, na tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artifício do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e os derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar os filhos, seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Haja visto que Arão, como sumo sacerdote, creio eu que os filhos, como sacerdote, para auxiliá-lo no serviço da obra do Senhor, no ministério do Antigo Testamento. Nós podemos futuramente, quem sabe, nos aprofundar num estudo mais específico a respeito de cada situação textual. Então, o capítulo 29, os versículos 1, nós vamos contextualizar alguns significados para que os amados entendam que isto aponta para hoje, e nós vamos falar certamente de algumas situações. O versículo 1 em curso, nós podemos dizer o seguinte, que a palavra traduzida do hebraico como santificar descreve ações que tornariam os sacerdotes diferentes, santos, e os separariam para o propósito divino. Nesse caso, quando a pessoa aceita Jesus e o confessa, ele é removido do mundo de pecado, que é o sistema pecaminoso, e é santificado. Depois ele pode ser chamado, de acordo com a sua vocação, para um ministério específico. Quando a pessoa admite e reconhece o Evangelho e reconhece o sacrifício de Cristo, ele é chamado para o arrependimento. Depois ele é chamado para o aprendizado. E depois que ele é chamado para o aprendizado, que nós chamamos de discipulado, ele é chamado para o ministério específico. No caso da pregação do Evangelho, toda a igreja pode pregar o Evangelho por se tratar de um chamado geral.
E se tratando de um chamado específico, como é no caso dos auxiliares, que são principiantes, diáconos, que são os que servem a igreja na questão ornamental, na questão de serviço geral, e também os presbíteros, que servem na questão de ordem e auxiliam na doutrina, quando assim o pastor os designa, e pastor, que é aquele que apacenta e guia, e o evangelista é aquele que prepara o evangelismo e campanhas, e, obviamente, dentro disso, podemos dizer que cada ministro tem o seu chamado específico. O pastor pode ser um mestre, no caso do ensinador, ou ele pode ser um administrador, no caso do campo, e ele pode ser um missionário, ou pode ser um itinerante, de acordo com a convenção a qual ele pertence. Então, analisando essas coisas, podemos dizer, serem pessoas que se aproximam do Senhor para executarem a sua obra, a instrução, apresentar animais sem mácula, nos lembra que o sacrifício não era uma oportunidade de livrar-se de um animal doente ou que não servia mais. Ou seja, o animal era, nesse caso específico, para sacrifício em oferta em relação ao pecado. Então a oferta dos melhores animais era um ato da fé e expressava agradecimento e confiança nas provisões do Senhor. Neste caso, podemos dizer que a pessoa que é grata, ela se arrepende, reconhece que o Senhor é soberano e o admite, e nesse caso ela vai oferecer, hoje não sacrifício de animais, mas vai oferecer louvores a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que Deus enviou para nos salvar e nos libertar do pecado. Então esses animais tinham que ser sem mancha e sem mácula, apontando para Jesus. Inocente, o Salvador Jesus representou o sacrifício perfeito por nossos pecados, pois ele não possuía culpa alguma. Então, de acordo com o texto em curso, que é o capítulo 29, versículo 2, nós podemos falar acerca destas coisas e nunca atribuir culpa alguma ao Senhor Jesus. Todas as vezes que nós erramos, a culpa é nossa. No capítulo 29, versículo 2, vamos falar do pão asmo. Como aconteceu na Páscoa, de acordo com Êxodo 12:8, o uso do fermento também foi proibido nesta cerimônia. Ou seja, o fermento simboliza, para alguns estudiosos assim entendem, simboliza o pecado. Em alguns textos, o fermento simboliza o crescimento. Quando a mulher vai fazer o pão ou o bolo, ela coloca o fermento para que haja uma multiplicação da massa. A massa vai se fermentar e vai se multiplicando. Mas não é o caso. Nesse caso, nós ousamos dizer que o fermento aqui, nesse caso, é simbologia do pecado. Entretanto, sua utilização era permitida nas refeições rotineiras. Por quê? Porque no caso específico, esta refeição aqui, essa situação, é uma situação cerimonial, né? É um caso específico. Podemos assim também analisar os capítulos 29, 3 e 4, quando vamos oferecer aos amados um esclarecimento desse caso. E os lavarás com água. Banho era um luxo raro no deserto do Sinai, e o dos sacerdotes simbolizava a necessidade de estarem totalmente limpos perante o Senhor.
até porque, segundo alguns analistas bíblicos, eles dizem que no deserto dificilmente chove em algumas regiões, chove às vezes uma vez no ano, como que fosse uma neblina. E observei que no Saara, por exemplo, não chove, e houve uma chuva torrencial como sendo um milagre de Deus. Eu creio que foi esse ano, não lembro bem se foi nesse ano ou foi no ano passado, mas foi uma coisa muito séria. Vamos dar graças a Deus porque o nosso país, há regiões que chovem muito e temos muita água em abundância. Espiritualmente temos a palavra de Deus, que é uma fonte de água para refrigério da nossa alma, a fim de que nós venhamos se contentar, matando a nossa sede. Os capítulos 29, 5 a 7, nós vamos oferecer algumas instruções. Então, a instrução para a mistura do azeite da unção é dada em Êxodo, capítulos 30, versículos 22 e 23. A orientação derramarás sobre a sua cabeça foi transmitida a Moisés, porque esse era um generoso gesto celebrado tempos depois por um salmista, lá nos Salmos 133, versículos 2. Pode assim dizer que os salmos eram cantados, não falados, eram cantados, e os salmos eram proféticos, os salmos é o inário de Israel, e nós queremos aconselhar as pessoas do louvor que se consagrem, peçam a unção de Deus, para que vocês também possam ser usados pelo Espírito Santo através do cântico. Então, meus amados, assim como os sacerdotes eram ungidos para o ofício sagrado, o Messias, muitas vezes chamado de o ungido, porque o seu nome é interpretado do hebraico para o grego, que é Cristo, é ungido, também seria ungido para a grande obra de sacrifício ao Deus vivo. Quando Jesus batizou-se nas águas, aliás, João Batista o batizou, posso entender que era um ato cerimonial para ele assumir o compromisso sacerdotal de interceder pelo povo. O capítulo 29, versículo 8 e 9, podemos dizer que os filhos deveriam ser vestidos após o pai. O verbo traduzido como sagrarás significa literalmente preencher a mão de alguém. A ideia parece ser de autorização. Deus, ele sempre estabelece regras ministeriais, regras pessoais, regras acerca da natureza, regras de todos os tipos, para que o ser humano aprenda a cumprir regras. E assim fazendo, agradará ao Senhor, seu Deus. Então, um rei segurava seu cetro como uma indicação de poder político. Não podemos confundir com a política de hoje. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas quem sabe podemos analisar o assunto político biblicamente dito. Assim como a mão de um sacerdote era preenchida com poder espiritual. Então, quando nós estendemos as mãos, é símbolo de autoridade. Eu aconselho aos obreiros que não estendam as suas mãos de qualquer maneira, não se corrompam no ministério, não se vendam e agradem a Deus, custe o que custar. Orem por nós para que nós venhamos ser fiel ao nosso Deus em toda a nossa maneira de viver e ofício. Eu quero assim convidar os nossos amados ouvintes para a atenção desse momento sublime da oração. Eu vou orar pelo seu lar, orar pela sua família, e eu tenho certeza que Deus
lhe dará a vitória. Pai querido, Pai santo, nós falamos um pouco sinteticamente, acerca do ministério do Antigo Testamento, como sendo maravilhoso, Pai, o ofício sacerdotal. Hoje nós não temos mais a questão do clero, nós somos sacerdócio real, como diz a tua palavra, mas especificamente falando, tratando-se de chamado específico, nós temos sim um ministério específico que faz o governo da igreja no Novo Testamento. Abençoa os teus servos, os teus santos, dá-lhes vitória e assim abençoa a tua igreja na terra, abençoa os senhores ouvintes, as crianças, os jovens, as pessoas de modo geral, dando-lhes oportunidade para se tornarem um servo teu, para te seguirem. Tu és o sumo sacerdote por excelência. Nós te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Muito obrigado a todos, o meu abraço a todos, até breve, em nome de Jesus.